Em um mergulho nas páginas sagradas, descobrimos a presença de seres divinos, os anjos. Embora as Escrituras falem de multidões de anjos nos céus, seus nomes muitas vezes permanecem desconhecidos. Nossa jornada começa com a revelação de 4 anjos nomeados na Bíblia, cada um desempenhando um papel divinamente designado. Prepare-se para desvendar os segredos desses 4 anjos, explorando suas histórias e missões conforme reveladas nas Escrituras. Vamos iniciar essa jornada celestial. Entendemos pelas Escrituras que os anjos são os mensageiros de Deus. Eles também são enviados por Deus para atender às necessidades dos santos e todos aqueles que são herdeiros da salvação comum. A Bíblia registra que há multidões de anjos no céu, conforme Hebreus, capítulo 12, versículo 22. A companhia de anjos no céu é inumerável. No entanto, não estamos tão familiarizados com seus nomes. Há outra objeção que gostaríamos de fazer em relação à maioria das referências a anjos que tenho visto ultimamente. Fica muito claro que os escritores assumem que são os espíritos dos mortos retornando à terra. Agora, segundo as Escrituras, não há uma palavra de verdade em tal concepção. Os anjos são seres celestiais criados por Deus. Eles não são os espíritos desencarnados de seres humanos. O Salmo 8, versículo 5, diz que fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Nós nem sequer somos da mesma ordem de seres. Eles foram criados antes dos homens. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, um anjo na porta impediu que eles reentrassem neste lar paradisíaco. Leia Gênesis 3, versículo 24. Os anjos foram especialmente criados. Eles não se casam nem são dados em casamento, conforme Mateus 22, versículo 30. Então, os anjos de Deus estavam aqui antes de os homens serem feitos por Deus, com exceção dos anjos que falharam e pecaram com Lúcifer. Os anjos santos de Deus amam seu Criador e obedecem a todos os seus mandamentos. Leia Salmos 103, versículo 20. Há várias ordens da hoste angelical. Serafins e querubins são mencionados em Isaías 6, versículo 2, e Salmos 80, versículo 1. Os anjos estão aqui para ajudar pessoas, homens e mulheres, meninos e meninas. A Bíblia é um livro de anjos, e em toda a Escritura temos apenas 4 anjos nomeados. Isso inclui anjos caídos e anjos santos. Faremos um breve estudo de cada um deles, nas funções que desempenham de acordo com a tarefa que lhes é divinamente designada. Vamos começar com Lúcifer, o anjo caído. Isaías, capítulo 14, versículo 12, fez referência a Lúcifer como um dos anjos no céu antes de sua queda eventual, como resultado de seu orgulho e conspiração contra o Altíssimo. Quando o diabo decidiu se exaltar, vemos em Isaías 14, versículo 12, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste cortado por terra, que debilitava as nações, pois disseste no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e me assentarei no monte da congregação, aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, farei-me semelhante ao Altíssimo. Lúcifer era uma criatura bela no céu, conforme vemos na Bíblia. Uma magnífica criatura. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Cada pedra preciosa era sua cobertura. Ele era o querubim ungido que cobre. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi totalmente adornado pelo Criador para refletir a sua glória. Agora passemos a Miguel, o arcanjo. Miguel é conhecido como o arcanjo de Deus, o que significa anjo principal. A Escritura frequentemente se refere ao arcanjo Miguel como um príncipe principal dos anjos do céu. Miguel é um dos arcanjos no céu associado à guerra. Você pode notar que na maioria das vezes em que ele é mencionado nas Escrituras, há uma batalha a ser travada.
Dificilmente se mencionará Miguel quando não houver guerra. Ele é um guerreiro espiritual. Ele se especializa em travar batalhas. O arcanjo Miguel desempenhará um papel importante nos eventos do fim dos tempos, como esperamos ver nos últimos dias de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que está de pé pelos filhos do teu povo. Por favor, note as palavras escolhidas na Bíblia. Ele cuida dos filhos do teu povo. Não só ele é o anjo associado à guerra, mas ele também é um protetor. Além disso, ele pode ser o anjo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, do qual Paulo escreve: O Senhor mesmo, com o brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos como o arcanjo Miguel liderou a batalha contra o diabo e os anjos caídos, e eles foram expulsos do céu. O orgulho fez Lúcifer tentar lutar contra o Todo-Poderoso. Tendo descoberto que seus planos foram descobertos, ele foi endurecido pelo orgulho e tentou subsequentemente travar guerra, mas o orgulho patrocinou sua queda. O arcanjo Miguel e seus anjos travaram guerra contra Lúcifer, até que não houve mais lugar para ele no céu. Apocalipse 12, versículos 7 e 8, relatam os eventos da guerra no céu assim: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou com seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais se achou o seu lugar no céu. O orgulho é o caminho que leva à destruição. Miguel é notável por sua grande força quando se trata de travar batalhas. Ele derrotou o diabo e o expulsou do céu quando a iniquidade foi encontrada nele. Novamente, Miguel cumpriu seu ministério de guerra quando Daniel orou por 21 dias, mas a resposta à sua oração foi retida pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia lutou contra outro anjo que traria as respostas às orações de Daniel. Devido à constância de Daniel no lugar da oração, Miguel teve que intervir, resgatando o outro anjo das mãos do príncipe da Pérsia, conforme Daniel, capítulo 10, versículos de 12 a 13. O anjo finalmente veio a Daniel e disse: Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em meu auxílio, pois eu tinha sido retido ali com os reis da Pérsia. Miguel derrotou o príncipe da Pérsia e também repreendeu o diabo em nome do Senhor, quando ele pleiteava pelo corpo de Moisés, em Judas, capítulo 1, versículo 9. Miguel é designado por Deus para lutar em batalhas, e ele nunca perdeu nenhuma. O fato de Miguel ser um arcanjo prova que há ordens e classificação entre os anjos. Por exemplo, não foi apenas Miguel que lutou contra o diabo e seus anjos em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, mas ele liderou outros anjos, mostrando que ele é o comandante-chefe deles. Gostaria também de destacar o fato de que em Daniel, capítulo 10, versículo 13, Miguel é referido como um dos príncipes supremos. A Bíblia se cala sobre isso, no entanto. O anjo Gabriel, se você já ouviu a história de Natal, provavelmente reconhece Gabriel como o nome do anjo que trouxe a Maria a notícia de que ela ficaria grávida e daria à luz a Jesus. Gabriel é um dos únicos 2 anjos bons nomeados na Bíblia, o outro sendo Miguel, que acabamos de discutir. Gabriel é às vezes chamado de o arcanjo Gabriel, embora a Bíblia nunca lhe dê esse título. A principal função atribuída ao anjo Gabriel é a de entregar boas novas ao povo de Deus. O anjo Gabriel também está associado a boas notícias. Ele foi enviado a Zacarias, o sacerdote, para entregar a mensagem da concepção de João Batista, que foi o precursor de Jesus.
Num determinado dia, Zacarias entrou no templo e vemos em Lucas capítulo 1, versículo 11, um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé à direita do altar do incenso. Este anjo era Gabriel. Gabriel deu a Zacarias a notícia de que sua esposa, Isabel, teria um filho. Essa notícia era estranha para Zacarias, pois ele disse ao anjo no versículo 18: "Com que provas posso ter certeza disso, pois sou um homem velho e minha esposa é de idade avançada?" No versículo 19, o anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel, que está perante Deus. Fui enviado para falar contigo e trazer-te estas boas novas." Continuando no versículo 20, "Agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo." Além disso, Gabriel foi enviado a Maria, que se tornou a mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículos de 28 a 31, com as seguintes palavras: "E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres." Ela perturbou-se com estas palavras e pôs-se a pensar no que poderia significar semelhante saudação. Mas o anjo lhe disse: "Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus." Também foi Gabriel quem apareceu a José, o noivo de Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 26, para apelar a ele para não abandonar Maria, porque a concepção dela foi do Espírito Santo. Porque cada vez que Gabriel aparece na Bíblia, ele traz boas notícias para as pessoas. A sociedade o retratou como um mensageiro fofo e florido que se assemelha a Cúpido. Isso é completamente incorreto. Quando Gabriel apareceu a Zacarias, Maria e Daniel, todos os três foram atingidos por temor e agarrados pelo medo. Para Zacarias, em Lucas, capítulo 1, versículo 12, quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. E Maria, em Lucas, capítulo 1, versículo 29, quando ela o viu, ficou perturbada com o que ele disse e considerou que tipo de saudação era essa. E então Daniel diz em Daniel, capítulo 8, versículo 17, "Ele se aproximou de onde eu estava, e quando ele veio, tive medo e caí com o rosto no chão." Ele teve que tranquilizar cada um deles antes de continuar com suas mensagens. Agora, vamos passar para o último anjo nomeado na Bíblia. A maioria das pessoas nem sabe que ele está na Bíblia, quanto mais que ele é descrito como um anjo. O anjo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar faz sua aparição no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Seu nome é Abaddon ou Apolion. Não muitos cristãos ouviram falar de um anjo chamado Abaddon. Eles estão majoritariamente cientes de Miguel e Gabriel, provavelmente porque apareceram em várias passagens bíblicas. Abaddon é o mesmo que Apolion e foi mencionado em Apocalipse 9, versículo 11, que diz: "E sobre eles tem por rei o anjo do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion." Em Apocalipse 9, versículo 11, Abaddon não é um local, mas sim o rei dos gafanhotos. Muitos comentaristas identificaram Abaddon como Satanás, mas é mais provável que o anjo do abismo seja um dos príncipes ou poderes sob o diabo. Efésios 6, versículo 12. Ele é mais provavelmente uma dessas entidades descritas em Efésios. Embora Satanás tenha sido chamado por muitos nomes, Apolion não é um deles. Abaddon parece ser um demônio que trabalha sob aquele que governa um abismo cheio de gafanhotos que aparecerão nos últimos dias. Abaddon significa um anjo destruidor. Ele é o anjo encarregado do abismo sem fundo para onde o diabo será lançado. Abaddon é o rei dos gafanhotos que sairão do abismo sem fundo. Convido você a compartilhar o vídeo com aqueles que podem se beneficiar, assim como nós buscamos a verdade nas Escrituras. Essa verdade nos liberta. Juntos, podemos nos aprofundar no maravilhoso e misterioso mundo da Bíblia
e ser uma luz para todos na escuridão. Lembre-se de que publicamos vídeos todas as semanas. Se ainda não faz parte desta bela comunidade, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum dos vídeos interessantes que compartilhamos semanalmente. Abençoe-nos com um maravilhoso like e deixe seu comentário respeitoso sobre o que pensa da narrativa. Respeite as opiniões dos outros, pois sua contribuição é importante para todos nós. Enriquecendo a narrativa juntos, podemos chegar à verdade que todos buscamos. Viajemos juntos na palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo.